Ontem eu vi uma história bem interessante que queria compartilhar com vocês, da Coco Chanel, né? Uma história dela, na verdade, né? Da Chanel, né? De bolsas de perfume, você deve conhecer, é bem famosa, né? Eu não vou contar a história aqui, mas tudo que eu leio, que eu escuto, tudo que eu vejo, eu tento tirar o que tem de bom pra mim, o que que eu vou aprender com aquela história. E eu achei muito interessante 3 pontos, né. Um ponto deles é que ela era uma mulher que queria revolucionar, que ela queria fazer diferente, e ela foi a primeira mulher a costurar uma calça feminina, porque naquela época as mulheres só usavam vestidos, saias e não tinha calça. Então ela fez uma calça do formato, do corpo feminino, né, isso foi um ponto. O outro ponto é que as mulheres só usavam cabelo comprido. E ela foi lá e cortou o cabelo dela mais ou menos aqui, assim. E as pessoas falaram um monte, porque naquela época mulheres só usavam cabelo comprido, então era muito estranho você ver uma mulher de cabelo curto, né? E ela queria revolucionar. E aí ela falou até que, queimou um pouco do meu cabelo, eu precisei cortar. Mas na verdade ela queria o cabelo curto e ela foi e cortou. E esse corte até hoje em dia é conhecido como corte Chanel por causa dela. Ela fez o corte Chanel, né? Então o corte que ela fez ficou famoso por causa dela, né? Então hoje a gente conhece esse nome desse corte por causa dela. Outro ponto também, que depois que ela ficou bem conhecida, ela começou a fazer conjuntinhos, assim, sabe? De blazer com saias, ficou bem famoso. Famosos na parte... tinha as cores rosas, que também ficaram bem famosos numa época. Ela fazia aqueles conjuntinhos, e aí ela acabou pegando a alta sociedade, né? E dentro dessas pessoas da alta sociedade, uma das clientes dela era a Jacqueline Kennedy, que ela era esposa do Kennedy, né? Inclusive, quando ele foi assassinado, ela estava com um conjuntinho da Chanel, né? Então, foi visto pelo mundo inteiro. Esse não foi um ponto tão positivo. Mas, enfim, tirando esses 3 pontos, né, que eu acabei de falar para vocês agora, o que eu refleti? Que interessante, né? 2 pontos interessantes e um ponto negativo, né? Mas que ela foi lembrada e ela é lembrada até hoje. Talvez, por exemplo, você não estaria usando calça, se não fosse ela que teria tido essa revolução naquela época. Talvez a gente não teria o corte Chanel, sei lá, enfim, um monte de coisa. Mas o que eu quero refletir aqui, que fez eu refletir também, né? O que será que as pessoas vão lembrar da gente? Será que vão lembrar da gente? Por que será? Ela foi lembrada por 3 pontos que eu acabei de falar, com certeza a vida dela foi mais interessante que isso. Mas o que que você vai ser lembrado? Será que você vai ser lembrado que você fazia um ótimo pão de queijo, que você era uma ótima pessoa, uma ótima cozinheira, uma ótima mãe, uma ótima esposa? O que que será? Será que você era um ótimo marido, um ótimo filho, você estudava muito? O que que você vai ser lembrado? O que você está deixando de legado nessa terra, sabe? Você fala, ai, Neville, mas eu tenho muito tempo de vida ainda. Sim, temos tempo de vida ainda. Mas eu acho que é uma construção que a gente tem que começar a construir para depois, né? É como uma plantação, você planta e depois você colhe, né? E o que você está plantando na tua vida, a vida dos teus filhos? O que que você está fazendo de novo? O que que você vai fazer de diferente? O que que você vai ser lembrada, né? O que que você está plantando aí para você colher? Me conta aí. Eu também refleti bastante. Será que eu vou deixar um legado? Será que as pessoas vão lembrar de mim do quê? Do que será que você vai ser lembrada? Fica aí essa pergunta, tá bom?